Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, tenho doutorado pela Unifesp, pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa e sou uma das cofundadoras da ONG Obesidade Brasil. Estou aqui super bem acompanhada pelo professor Dr. Luiz Guilherme da Silva Teles, tá? Ele tem doutorado em Educação Física pela UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, também é mestre em Educação Física pela mesma universidade, tá? Docente do curso de Educação Física da Universidade Estácio de Sá, Paulo Rezende, Volta Redonda, janeiro. A gente vai conversar sobre um assunto muito interessante, né, que é o ganho de massa muscular quando a gente faz exercício físico. Eu acho que esse assunto ganha muita força agora, que acabou de ter uma proibição do uso de hormônios e implantes, né, pela Anvisa e pelo Conselho Federal de Medicina, e muitas pessoas não acreditam que é possível, né, ganhar massa muscular com o exercício. Então, eu queria, primeira pergunta aí, né, porque eu ia te fazer exatamente isso, né? O exercício, ele é importante no aumento da massa muscular? Beleza. Gostaria de agradecer primeiramente o convite, doutora Andréia. Eu também estou bem acompanhado, né? Pela Unifesp, então isso sempre é bom trocar, compartilhar, né, conhecimento e nesse tema bem pertinente. Falando de ganho de massa muscular, né, de fato, se a gente observar as evidências, utilização de testosterona sem exercício ganha massa muscular. A gente pensar. Existe um estudo bem, né, um clássico ali, mostrando esse efeito da utilização de hormônios. A sociedade, tanto a de medicina do esporte, quanto a de endocrinologia, eles já vêm fazendo esse tipo de proibição da utilização desses hormônios, principalmente para fins estéticos. Olha, de fato, o exercício físico, né, e a gente vai falar mais especificamente, mas o exercício físico é o estímulo capaz, né, de gerar alterações moleculares, né, para que o músculo altere a sua morfologia. Então, eu preciso desse estímulo e, de fato, sem a utilização, né, exógena de hormônio, o exercício é capaz de ter a liberação de testosterona, dentre outros hormônios, né, mas o principal é a testosterona, para que eu tenha a síntese proteica. Então, o próprio exercício já é um indutor natural. Eu tenho aumento de testosterona, e não só a testosterona, mas vários mecanismos que vão, sim, levar à hipertrofia muscular pelo estímulo e outros fatores associados, que não somente ali a utilização exógena de hormônios, quer seja via implante ou outras vias de administração. Os pacientes se perguntam isso, né, e eu falo que, né, a utilização de hormônios, ele tem um efeito colateral, né, por isso que acabou, né, tá tendo essa proibição, uma série de coisas aí. E são efeitos importantes, né, a gente tem visto aí pessoas muito jovens tendo derrames, problemas cardíacos, problemas aí de câncer, a gente tem coisas até mais leves, como a acne, mais alterações de fígado também, né, então tudo isso pelo uso não indicado, né? Então, no homem, a gente tem visto um aumento grande de câncer de próstata aí pelo uso de hormônios e em mulheres do câncer de mama, né? É o mais frequente que a gente acaba vendo. E realmente o hormônio ele vai fazer com que a resposta seja mais rápida, mas não quer dizer que se você fizer o exercício, você não vai ter o ganho. Você vai, pode demorar um pouco mais, né? Eu acho que um grande impacto aí também, né, na minha área é a parte nutricional, porque também não adianta fazer exercício e eu não me alimentar de forma correta, porque aí o músculo não tem substrato, né, para aumentar e para funcionar adequadamente, responder o exercício, que é muito comum a gente ver isso, né, as pessoas querem emagrecer, então elas fazem umas dietas muito restritivas, e às vezes até perdem massa muscular fazendo muito exercício. Então é importante, sim, a gente associar o exercício com a parte nutricional, e eu sempre falo para os pacientes que
o exercício físico, ele é uma unanimidade em medicina, melhora tudo, previne tudo, melhora a resposta de todos os tratamentos, então, assim, não tem como escapar, né? É importantíssimo fazer, né? Se você não gosta, encontrar o que você menos desgosta aí, mas tem que realmente fazer. Então, é importante. E aí, a grande pergunta, né? Qual que é o melhor exercício para aumentar a massa muscular? Que a pessoa entra, né, na academia ou procura o médico já assim, eu quero aumentar minha massa muscular. Então, eu quero fazer o exercício que funcione. Tem um que é melhor? Eu tenho que fazer só musculação? Como que é isso? Isso é bem interessante, né? Porque, assim, dando todo esse contexto controlado, né? A parte nutricional bem ajustada, a parte de sono bem ajustada, né? Todos os multifatores que envolvem o ganho de massa muscular, a hipertrofia muscular, o exercício mais indicado é o contra alguma resistência, né? Ele pode ser feito dentro da musculação. Ótimo. É muito mais fácil, é mais controlado, é um ambiente controlado, você tem possibilidade de controlar todas as variáveis ali. Mas é todo treinamento de força, e que é conceituado como qualquer exercício feito com o objetivo de vencer uma resistência externa. Então, ele pode ser no Pilates até. Se for com estímulo adequado, o Pilates vai gerar hipertrofia. A hidroginástica vai gerar hipertrofia. E isso tem estudos. A hidroginástica comparando treinamento de força. Né? O CrossFit vai gerar hipertrofia. Né? Então, a gente não pode também ser muito bitolado ou radical ao ponto de falar, não, só musculação. De fato, é o treinamento de força, o exercício resistido, que vai ter o potencial estimulador de vias diferentes, de vias, por exemplo, aeróbias, que vão desencadear mecanismos que, no final das adaptações, vão, sim, gerar aumento da área de secção transversa daquele músculo e dentre os outros benefícios fisiológicos. A gente está falando, né, do morfológico. Vai ter São muitos. Muitos, nossa. Dá vários podcasts. Sim. Né? E é assim, né? Isso eu acho que é uma resposta muito boa, porque as pessoas falam, eu odeio musculação, né? Então, como que eu vou ganhar massa muscular? Não precisa... Exatamente. Não precisa ser necessariamente a musculação, né? É que eu falo assim, né? Médico é muito limitado, né? Ou o pessoal indica corrida para perder peso e caminhada, como se não tivesse outra forma, e musculação para ganhar massa muscular, né? Você não tem, porque a gente não tem essa especialidade como um educador físico, né? Então tem isso. Então, realmente, para quem ouve, não gosto de musculação, mas não precisa ser necessariamente a musculação. E a gente vê muito, né, diferenças entre homens e mulheres, né? Geralmente o homem, ele quer realmente aumentar a massa muscular, isso tem que aparecer. E a mulher, ela tem muito medo, né, de ficar muito musculosa, né? Na maioria dos casos. Tem gente que não, tem gente que gosta. Ela fala, eu quero só ficar definida. Eu sempre escuto isso, mas nossa, mas será, doutora, que com isso eu vou ficar enorme? Como que vai ser? Então, tem exercícios específicos para cada objetivo aí das pessoas e tem toda uma característica genética, tem todo o acompanhamento nutricional. Então, acho que isso é importante. E aí, assim, né, o que a pessoa fala, puxa, mas eu vou ter que fazer exercício quanto tempo para eu ganhar essa massa? Eu posso tirar férias? Quando eu tirar férias, eu vou perder tudo? Né? Quanto tempo que, eu parei um mês, eu perco tudo? Vou ter que fazer tudo de novo? Então, acho que nada como perguntar isso para o Guilherme. É verdade? Se eu parar o exercício, eu perco toda a massa muscular que eu ganhei? Não perde, porque você tem ali os mionúcleos. Então, apesar de você ter ali uma redução do conteúdo de líquido, né, um pouco de glicogênio ali do músculo nas primeiras 2 semanas, mas a partir dos 30 dias, sem fazer nada, aí você começa a perder massa muscular. Mas ficar 2 semanas parado, até tem alguns estudos que fazem assim, tipo, eles colocam 12 semanas de treinamento, 2 grupos. Um grupo treina 12 semanas direto. Outro grupo treina 3 semanas para uma, 3 semanas para uma, 3 semanas para uma. Esse grupo que treinou 3 semanas para uma, ele foi melhor nos resultados de ganho de massa muscular do que o grupo que fez 12 semanas direto. E aí que tá, né? Porque nem sempre as pessoas respeitam o tempo de descanso e principalmente o efeito cumulativo fisiológico, né, de estímulo, porque quando você dá o estímulo, você não melhora, tu piora o corpo.
existe uma fase de alarme do corpo, né, que você tem uma queda no seu desempenho e em todos os sistemas, e ele vai precisar se recuperar para depois ele supercompensar. Isso vale para os sistemas fisiológicos. Então, o treino, o estímulo é um estresse, o treinamento é um estresse. Logo após, ali, alguns dias, você tem uma supercompensação daquele treino, você está melhor do que quando você fez aquela primeira sessão. Aí você mais forte. Só que as pessoas acabam, né, fazendo sempre sessões uma em cima da outra e vai sempre caindo e não dá tempo para o corpo fazer essa supercompensação. E ao invés, ele melhora, ele vai melhorando, mas chega um ponto que ele atinge um platô, que esse platô, muitas das vezes, ele não sai mais, né, não melhora, e às vezes ele pensa que o excesso vai gerar resultado, mais vai ser melhor, e ele vai começar a cair. Então, quando essa pessoa faz 3 e para 1, é o tempo suficiente para o corpo fazer a supercompensação e ele treinar de novo e conseguir ir progredindo. Então, assim, quando as pessoas tiram férias, né, se essas férias forem feitas outras atividades que não seja aquela sistemática, se ele fizer uma vez, veja bem, se ele fizer uma vez por semana, uma vez só, ele consegue manter isso por 4 semanas. Ele consegue manter os ganhos de força e massa muscular por 4 semanas, ele fazendo uma vez. Ele consegue a manutenção. Então, se tiver essa orientação, ele já vai garantir ali a manutenção e o descanso e a recuperação articular, que não é da mesma velocidade do que o músculo. Então, isso é um mito, né? Um medo, e a pessoa consegue, faz até um excesso por conta desse medo de perder. Que, na verdade, não. Ele dá o estímulo e ele precisa realmente do descanso, da recuperação. E quando ele tira férias, é uma vez ao ano, uma vez semestre. Ou 2, né? Você vai dividindo. O atleta faz isso. É o período de transição. Sim. Tem a periodização, 1 ano, final. Férias, ele fica 2 meses lá fora, fazendo outras atividades. Depois ele retorna. E não tem uma perda significativa, se ele se manter ativo, né? Então, não é uma grande preocupação, né, em relação à perda, né, do trabalho, até porque o músculo não perde tão rápido assim, né? Eu sempre falo isso dos pacientes, que eu acho que é legal as férias você tentar fazer alguma atividade física recreativa, aprender uma coisa nova, caminhar, vai ver. Tem locais que você se hospeda que tem uma sala de musculação, né? Que tem, às vezes, até aulas programadas. Eles falam que não necessariamente isso, e realmente você não tem que ter esse medo de perder tudo que você fez, e o descanso é importante. Eu acho que de tudo isso que você falou, acho que fica a dica aí, sempre da gente procurar um profissional para montar o nosso treino, né? E ver qual que é o nosso objetivo, o que vai funcionar melhor para a gente. Porque uma coisa é o atleta que ele trabalha com isso, outra coisa é a maioria das pessoas que trabalha com outra atividade e ele quer também manter uma atividade física regular com alguns objetivos. Então, você tem que realmente individualizar isso, né? Muito diferente, né? Para um, para outro. E eu vejo muito assim, não, eu faço meu treino, eu desço lá na academia do prédio, faço meu treino, ou às vezes as pessoas também que falam, nossa, eu treino todos os dias, mas você às vezes não vê um profissional adequado e começa a não dar certo os objetivos. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Conversar, ver direitinho o que você quer e ver se você está bem acompanhado. Aí tem também a parte nutricional, se é necessário suplementação, se não é, porque nem todo mundo precisa de suplementação, tem isso. Às vezes eu escuto assim, nossa, doutor, eu sou a única que não tem a garrafinha lá que eu tô para tomar suplemento durante o treino da academia. Será que eu não preciso mesmo? Né? E você vê que a pessoa está super bem, né? Então tem todas essas questões. A gente sabe, Guilherme, que a partir dos 60 anos existe uma tendência a perder mais massa muscular. Isso começa a perder mais ou menos com os 25, 30 anos, uma pequena quantidade, né? Faz parte do processo de envelhecimento, mas isso vai se acentuar principalmente a partir dos 60 anos. E assim, né? A gente sempre fala que é importante ter massa muscular, né, numa quantidade adequada. Eu acho que até que a massa muscular é o segredo da vida, porque a gente tem melhor resposta aí às doenças,
aos tratamentos, mais independência, mais qualidade de vida quando a gente envelhece. Então, nunca é tarde para começar. Eu sempre falo isso para os pacientes: mas eu nunca fiz exercício. Tudo bem, então, mas não é tarde para começar, e a gente vê um envelhecimento completamente diferente, né, de quem tem aí mais de 60 anos, de quem não tem. E eu vejo, às vezes, muito medo do educador físico de colocar exercício de força para esses pacientes. Eles fazem uma força muito pequena, usam muito pouco peso. Tem uns até que reclamam, né? Que eles falam: não, esses exercícios de terceira idade para mim estão muito fracos, eu vou lá mais para conversar do que outra coisa. Então, eu queria te perguntar exatamente isso: quais são os desafios, né? De uma pessoa de 60 anos para fazer atividade física para ganho de massa muscular? Perfeito, perfeita colocação. Tinha que ter mais médicos assim, né, na sociedade. Não vou falar da minha cidade, não, porque você está em São Paulo, você está numa grande... Deixa eu até colocar um adendo, né? Tem um trabalho científico muito interessante que ele fala que né, praticamente 99% dos médicos que falam sobre exercício são os que fazem, né? E a gente realmente tem pouco médico fazendo exercício, então isso é difícil. Isso é um trabalho que não é brasileiro, mas você vê que isso é um problema mundial. Mas vamos, voltando à tua pergunta aí. Pois é, e assim, o músculo realmente é um órgão endócrino que ele precisa estar em grande quantidade, principalmente na fase onde mais se perde, né? Ou há um acúmulo de perda, né, com a sarcopenia, lá para os 30 já começa. Então, se o cara é sedentário, chega nos 60 ali com quase metade de força, quase com a metade da massa muscular dele. Então, ele perde autonomia, né? Então, esse envelhecimento vai ficar muito dependente. Um grande desafio é quebrar paradigma, né, da sociedade, porque apesar do Polo ter feito um excelente trabalho falando do exercício físico como saúde, ele divulgou muito treinamento aeróbio, né? Então, mesmo na terceira idade, principalmente na terceira idade, a caminhada reina, né? Reina nas recomendações dos médicos. Esse é o problema. Sim. Sendo que os 60 a mais, a prioridade é o treinamento de força. E não deve ter medo, até porque a força é relativa, né? Às vezes 10 quilos ali para aquele determinado idoso é 80% de um RM, é 80% da força máxima dele. Então, e a recomendação é justamente de 70% a 85% de um RM para esse idoso. É força, porque ele perde fibra do tipo 2, ele perde força e potência, ele perde essa capacidade. Então, é o que mais ele precisa. E aí, você fala, não, o idoso tem que treinar leve, porque o idoso está com articulação ruim, é frágil, né? E até frágil nem significa isso. Se eu pensar idoso frágil, é o idoso fraco, com pouca força. Isso é idoso frágil. E ele só vai ficar frágil se ele não treinar força. Então, eu vejo um grande desafio em quebrar paradigma da sociedade, de pensar que a prioridade seria um exercício aeróbio, mas, na verdade, quando ele entra, ele precisa fazer força para fazer o aeróbio, ele precisa fazer o treinamento cardiorrespiratório, sim, é uma capacidade física importante para ele. Só que, na maioria dos casos, e eu trabalhei com reabilitação cardíaca, por exemplo, por um ano e meio, eu tenho especialização em reabilitação cardíaca. Apesar da parte cardiovascular ser predominantemente ali, né, a preconização maior é a parte cardiorrespiratória, mas como é que ele faz ali o treino cardiorrespiratório sem força? Né? Uma que ele vai ter uma sobrecarga cardiovascular maior, porque o produto vai subir muito, por conta dele não ter força. Né? E outra, ele fica muito suscetível a lesões. E aí que tá. O idoso tem índices de osteoartrite muito alto, que limita o movimento. E essa osteoartrite está relacionada com a redução de força mesmo. Músculo e força. Então, como é que eu vou tratar uma osteoartrite com uma caminhada? Não dá. Eu tenho que tratar com treinamento de força. E esse treinamento de força precisa estar principalmente bem prescrito. Ele não pode estar leve, mas ele tem que estar com a seleção de exercícios adequadas para esse idoso. Dentro da recomendação, lógico, flexibilizando. Se ele não consegue fazer com aquela determinada carga, você vai reduzir, tudo bem, mas você vai progredir, você precisa progredir, não vai ficar sempre treinando leve ali. Tu vai treinar, à medida que ele for progredindo, tu vai precisar adicionar carga. Eu tenho clientes idosos e sem problemas, tu vai progredindo carga, ele precisa ganhar força. E quando ele vai ganhando força, ele vai ficando o quê? Menos limitado,
vai tendo mais capacidade funcional, as dores vão reduzir, porque ele vai ter ganho de mais músculo ali. E aquelas articulações vão deixar de ser sobrecarregadas. Porque ela fica sobrecarregada porque ele perde força e massa muscular. É simples. Né? Então, eu vejo essa dificuldade. Né? Tem isso. Eu acho que ainda assim, né? Apesar da gente ter a população acima dos 60 anos sendo a população que mais cresce no mundo, eu acho que a gente não está preparado para esse envelhecimento. Então, a gente tem aquele conceito antigo lá do idoso que está esperando a aposentadoria, que vai ficar na praça jogando, né? Que vai ficar sentado em casa vendo TV. E a gente realmente vê que as coisas mudaram, as pessoas trabalham, que eles são independentes, e realmente, se você não tem uma boa qualidade de músculo, você fica limitado, né? Então, isso é essencial. E a gente vê também, né, o idoso, de um modo geral, ele acaba reduzindo muito o consumo de proteína, e aí também ele tem uma outra dificuldade, então ele consome basicamente só carboidrato e gordura, o jantar geralmente é igual ao café da manhã, então é sempre uma coisa mais difícil, então a gente também tem que adequar essa parte aí nutricional. Eu sempre falo que quem trabalha com essa parte de exercício e a nutricional, eles têm que trabalhar juntos, não tem jeito, porque uma coisa depende muito da outra, né? E é lógico que sempre tem que ser alguma coisa individualizada, que tem que procurar um profissional, acho que isso é essencial. E quem que é mais aderente à atividade física, né? A gente sempre conversa dessa questão aí de quem vai mais no médico, quem faz mais exames de prevenção, e geralmente é a mulher, né? E a atividade física, muitas vezes a gente vê o contrário, a gente fala, não, tem muito mais homem fazendo, né? O homem, querendo ou não, vai jogar futebol, mas às vezes você vai na academia, você vê mais mulher que homem. Eu queria a tua opinião sobre isso. Na população adulta, isso fica muito dividido. Eu acredito que tem a frequência ali homens e mulheres no adulto jovem. Mas quando a gente chega na parte da terceira idade, eu vejo bastante idosas, mulheres, se cuidando, tá? E o homem só vai quando tem algum comprometimento mais grave ou que limite principalmente a autonomia dele, as atividades da vida diária dele, perca alguma capacidade que ele precisa, de fato, ir na academia. Os meus clientes idosos, homens, eles vão para a academia porque teve fratura em vértebra, teve menissectomia completa, não consegue movimentar o joelho, aquele homem idoso que já está completamente comprometido, ele precisa, ele não tem saída, né? E a mulher não, a mulher participa ali daquele grupo de hidroginástica, tu vê que tem muito mais mulheres na hidroginástica, tu vê que tem muito mais mulheres na musculação, de fato, nas ginásticas coletivas, tu vai vendo ali a quantidade de mulheres, pelo menos na academia onde eu dou personal, é maior, idosas, tá? Do que homens, tá? E isso acho que reflete essa parte de maior cuidado da mulher versus do homem, né? Que o homem demora bastante tempo ali para procurar a prevenção. Ele só procura o tratamento mesmo, quando não tem jeito ele vai, mas aí já é tarde, né? Então, eu vejo assim. Geralmente o consultório é a mesma coisa. Você vê, os homens vêm e você pergunta por que veio, né? Principalmente acima dos 60, porque aconteceu alguma coisa, né? E geralmente eles falam, mas foi alguma mulher da vida dele que marcou, né? Ou foi a esposa, ou foi a namorada, ou foi a irmã, a mãe. Aí eu falei, mas e aí, você veio por quê, né? E aí, quando você toca nesse assunto de fazer atividade física, ele fala, mas tem que fazer mesmo? Então, assim, a gente está quase acabando aqui nosso podcast. Acho que a minha última pergunta é a mais importante, que é o que eu mais escuto, né? Mas eu trabalho tanto, eu não tenho tempo, é tão difícil fazer atividade física. Qual que é a dica que você dá aí para as pessoas vencerem a preguiça de fazer atividade física? Assim, realmente é importante encontrar a atividade que você gosta, tudo bem. Mas vai ter momento que você vai precisar fazer algum tipo de atividade que não está ali de acordo com o seu gosto. Porque às vezes a pessoa gosta de dançar, tudo bem, excelente, principalmente a parte psicológica, social, é uma atividade física, mas não promove um benefício, por exemplo, da musculação.
do treinamento de força. Não tem como você ter os mesmos benefícios. E dependendo do problema da pessoa, eu acredito que ela precisa entender a necessidade de incluir, pelo menos um mínimo, como um hábito ali, do trabalho, do exercício que ela não necessariamente gosta tanto ali. Ela pode começar com o que ela gosta, mas depois ela pode ir evoluindo ali e entender as necessidades dela. Porque, assim, acontece isso. Numa avaliação física, recebo as pessoas para fazer avaliação física, eu pergunto, o que você gosta de fazer, o que você já fazia, não sei o quê. Ela vai falar o que ela gosta de fazer. Talvez eu vou incluir o que ela gosta de fazer no programa dela. Só que eu vou falar, agora aqui está a sua necessidade, você precisa disso, porque disso, daquilo. Então, assim, a minha dica é o seguinte, tudo bem, se realmente é uma pessoa que é pouco aderente à atividade, ela vai ter que escolher o que ela gosta de fazer, inicialmente. Depois dos 3 meses que ela se adequar, ali 3, 6 meses, o professor que está ali responsável, ele precisa conscientizar, ele precisa convencer e conscientizar o indivíduo, igual vocês médicos. Ele não faz o tratamento porque ele gosta ali, ele tem que entender que é importante para ele. Vai fazer bem para a saúde dele. E, assim, são vários benefícios. Eu acho que falta isso, na verdade. Falta conscientização do que o exercício físico pode promover, né? E vai promover de benefício na vida daquela pessoa. Se ela entender, ela vai falar assim, bom, eu não gosto muito, mas eu vou porque eu vou ter isso. O exercício físico, ele é muito atrelado à estética. Ele está muito forte ainda. O apelo estético está muito forte. Por isso da proibição dos hormônios. A preocupação, às vezes, não é a saúde, né? Tem jeito. É difícil. É difícil você quebrar isso. Ele está muito atrelado à estética. Só que o discurso da saúde, ele precisa ser divulgado. Porque ele tem que se transformar ali numa educação em saúde também, fazer parte. E, inevitavelmente, a gente sabe, dentro de uma academia, você já vai ter tudo aquilo ali, pronto ali, mais fácil dele fazer. Ele pode fazer por fora, lá fora, na parte outdoor, em outras atividades? Pode, mas ele precisa ser conscientizado aos poucos, a população no geral, a ter esse tipo de hábito. Então, a gente não vai conseguir atingir, porque a estética é muito forte ainda. É muito difícil até competir com a estética. Às vezes ele vem pela estética, eu consigo ganhá-lo ao longo do tempo e mostrar outros benefícios, mas ele sempre vem assim querendo, só quero me sentir bem, vestir uma roupa, estou acima ou estou abaixo, quero ganhar massa muscular ou emagrecer. Ele não enxerga nenhuma, ele não sabe, né? A pessoa não sabe, não entende o quanto de benefício ela vai ter fazendo atividade, principalmente o idoso. Então, eu acredito que é importante a conscientização. Minha dica é conscientização. Mas, para um início, lógico, iniciar o discurso básico, né, padrão, do que a pessoa gosta. Mas, assim, eu tenho outro raciocínio. A conscientização, a educação, né, o ensino para essas pessoas seria muito importante. Eu acho que o conhecimento é sempre fundamental, né, para a pessoa aderir, para a pessoa entender o porquê que está fazendo aquilo, né, quando o médico prescreve, fala que ele tem que fazer exercício, explicar o porquê, eu acho que isso é importante. Eu sempre falo para eles que meu primeiro objetivo é a saúde, a estética pode vir como um brinde depois para ele, mas não é o objetivo. E, às vezes, até para você ter uma melhor evolução, melhor rendimento no que você gosta, você precisa ter massa muscular também, né? Então, às vezes a pessoa fala, mas eu odeio, né, exercício de força, odeio musculação, eu amo correr, mas para correr você também precisa ter massa muscular, né? Então não tem jeito, é algo importante. Então eu falo, não, isso é o que eu falei, eu acho que a massa muscular é o segredo da vida. Se a gente pegar os vários artigos científicos aí, a gente vê que até menos morte as pessoas que têm mais massa muscular têm. Então, é importantíssimo. Queria muito te agradecer, tá, Guilherme, pela conversa aí. Eu acho que nós tentamos convencer as pessoas do quanto é importante fazer atividade física, que é possível ganhar massa muscular sem usar hormônio de forma inadequada e realmente você precisa fazer exercício e fazer a parte nutricional.
Tá bom? Obrigada. Queria que você passasse algum contato, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira falar diretamente com você. Meu contato está mais forte no Instagram, que é Guilherme Teles, PhD. Como está escrito aqui na descrição aqui do vídeo. @Guilherme Teles, PhD. Né? Tá No Instagram ótimo. fica muito mais fácil de comunicar, né? Via direct ali, muito mais rápido. Né? Quem tiver mais dúvidas, esclarecer outras, né? Outras curiosidades, enfim. Porque aqui é curto, né? Mas tem muita coisa, né? Essa parte tem Muita muito coisa para ser conhecimento. falado. Muito, muito. Né? Tá joia, obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Estaremos sempre aqui